Ministro, a gente não conversa muito, mas, curiosamente, eu fiz uma entrevista com o senhor alguns dias antes do senhor virar presidente do Banco Central. E até essa entrevista me rendeu uma manchete do jornal naquela época. E depois a gente fez um seminário junto com o Armínio Fraga e o Gustavo Franco. Meses depois, o senhor virou ministro da Fazenda. E agora a gente está às vésperas da campanha eleitoral para presidente. Nós estamos aqui de novo conversando. Então não deve ser uma coincidência. Eu imagino que deve ter alguma coisa aí. Espero. Até agora eu dei sorte para o senhor, hein? Vamos ver se eu continuo dando, né? Mas Flávio Rocha, que esteve aqui agora há pouco, ele, numa entrevista para nós, e aqui nesse palco, ele defendeu, Flávio Rocha, ele defendeu que nós tivéssemos um candidato, não só de direita na economia, mas também um candidato de direita no comportamento, que levasse a ferro e fogo os valores conservadores. E, recentemente, o senhor esteve com ele num evento de uma igreja. Eu queria que o senhor dissesse para nós aqui se o senhor é esse candidato, se é um candidato que tem uma visão de direita ou uma visão, digamos, liberal na economia, e se o senhor tem uma visão conservadora também do lado dos costumes. Olha, eu gosto muito do Flávio Rocha, preciso conversar com ele para entender exatamente qual é o conceito conservador dele, precisamente, né? Porque o conceito conservador muda de país para país, do mundo inteiro, como sabemos, né? O conservador inglês, por exemplo, não é a mesma coisa que o conservador americano. E o liberal nos Estados Unidos, então... diferente do conservador francês. E o liberal nos Estados Unidos, então, tem outra conotação. O liberal nos Estados Unidos é o oposto do liberal no Reino Unido. Tá? O Reino Unido é o liberal como nós o chamamos, é o liberal da economia, do livre mercado, da livre competição, etc. O liberal americano é dos direitos sociais. Tá? Então... a ala esquerda do Partido Democrata americano é liberal. São os liberais, né? Na Inglaterra, bom, tem o Partido Liberal, que é o clássico, né? Então, você vê exatamente na Inglaterra o que nós estamos dizendo. O liberalismo clássico, um exemplo, tem dois exemplos, o Reagan, e uma mais articulada, etc., que foi a Margaret Thatcher, liberal. Só que ela não era do Partido Liberal inglês, ela era do Partido Conservador. Tá certo? Só que conservador em outros países significa outra coisa, completamente diferente, né? Então, você tem conservadores desde no sentido de seguir a lei, desde no sentido de ética, etc., né? Que é o que, por exemplo, eu estava falando nesse evento que você se referiu, em que o próprio Flávio Rocha também estava presente, que eu falei a questão do conservadorismo no sentido da ética, do trabalho, e etc., do respeito à lei, etc. Mas existe também conservadorismo, por exemplo, do meio oeste americano, que é retrógrado. Tá certo? E que não é nada, que não é exatamente isso, é outra coisa. Né? Eu acho que o Flávio... Então, você pode dizer, conservador é todo mundo que reage a uma mudança. Né? Então, sim, isso pode ter vários sentidos. Positivos, dependendo do circunstância, e negativos, dependendo de outra. Dependendo do país, dependendo do momento, dependendo da circunstância. Eu defendo, sim, um mercado funcionando livremente, preços definidos pelo mercado, a livre competição, não é? Um sistema transparente, o governo diminuindo o seu nível de intervencionismo na economia, tudo isso, e valores éticos do trabalho, etc., como nós estávamos conversando, falando lá nesse evento grande evangélico lá em Brasília.